Bom dia, graça e paz. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre uma pessoa muito conhecida. Já foram feitos vários filmes a respeito de sua história. Hoje a reflexão vai ser baseada numa pessoa que nasceu em uma família, digamos, rica, né? Com bastante posse, mas pelas desavenças da vida, pela inveja dos próprios irmãos, esta pessoa acabou de se tornou escravo. Hoje nós iremos falar a história de uma pessoa que teve sonhos. Uma pessoa muito falada na Bíblia, filho de Jacó, que recebeu o sonho do Senhor, da parte de Deus, e que tinha tudo para não acreditar mais nos sonhos. Ele tinha uma boa família. Seu pai tinha posses, né? Mas nós vemos e sabemos através da história. A história de José, ela começa mais ou menos no capítulo 37 de Gênesis. Mas José, ele tinha uma boa família, e a inveja entrou nos irmãos. A inveja, o rancor, a falta de perdão, a busca por reconhecimento dos próprios irmãos. E diante de tudo isso, diante desse sentimento horrível, repugnante, que pode ser mascarado por boas atitudes, que pode ser mascarado por uma vida diante da sociedade digna. Esses sentimentos que brotam do coração, diante deste sentimento, os próprios irmãos colocaram José no buraco, levaram José e jogaram em um buraco. Aqui começa a história do filho de Jacó, a história de José. Era o filho querido pelo pai, que tinha todo o direito, que tinha todos os benefícios de filho, herdar os bens do pai, e passou a ser escravo. Ele passou da condição de herdeiro a escravo. Ele passou do topo para o fundo do poço. Ele se equiparou à vida de um animal irracional. Ele foi privado de seus direitos. Ele passou a ter apenas um único dever, a única obrigação, a única opção que ele passou a ter foi servir os outros. Mas nós não podemos deixar de ressaltar, nós não podemos deixar de lembrar, de perceber o que nos faz admirar tanto José, porque mesmo passando a ser escravo, mesmo saindo da sua posição de senhor e passar a ser escravo, ele nunca perdeu os seus valores. Ele sofreu muito, mas mesmo assim nunca deixou de crer em si e especialmente em Deus. Quantos de nós hoje em dia
nós temos sonhos. Quantos de nós, hoje em dia, nós temos princípios, mas pela importância exagerada que nós damos a opiniões alheias, a o que a sociedade vai pensar, ao que o meu familiar vai pensar. Lembre-se que José foram os próprios irmãos, foram contra os sonhos dele, foram contra aquilo que Deus planejou para a vida de José. Eles foram contra e falaram contra e artimanharam contra e fizeram tudo contra os sonhos de Deus. Deus tem um caminho traçado para nós. E existem caminhos claros. Existem caminhos que Deus nos deu que são irrefutáveis. Existem pessoas que erram, tentam trilhar outros caminhos, tentam trilhar outras formas, mas o caminho de Deus é irrefutável, está ali. Nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar o que Deus planejou para nós, os nossos sonhos. Qual é o nosso sonho diante de Deus? O que Deus falou a respeito de nós? Deus trilhou o caminho de José. E José, ele recebeu de bom grado. Ele sofreu muito. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha direito. Ele perdeu a glória dos homens. Ele perdeu o reconhecimento da própria família, dos próprios irmãos. Ele perdeu tudo. Mas uma coisa que José não perdeu é a confiança em Deus. José não deixou aqueles ataques contra ele abalar a sua confiança em Deus. E deixou Deus levar. Ele não retrucou, ele não condenou. O interessante, irmãos, que Deus, ele mostra-nos o caminho, ele trilha o nosso caminho, mas ele só começa a agir quando nós nos disponibilizamos a obedecer os preceitos do Senhor. Muitas pessoas se identificam com José, mas estas pessoas que se identificam com José não querem se identificar com ele, dando ouvidos ao Senhor. Qual foi o caminho que Deus colocou para você? Pessoas tentam mudar o futuro. Pessoas tentam mudar os planos que Deus tem. Um exemplo muito comum que acontece na tendência de mudar o futuro, eu sei que existem consequências, é sobre o casamento. Pessoas têm um casamento firmado, às vezes um casamento que ninguém nunca imaginava que isso poderia acontecer, mas aconteceu. Então, não, mas eu vou mudar. Por quê? Por quê? Pois é, pessoas mudam de opinião. Eu acredito que o casamento, ele é permissível diante de Deus. Deus diz que o que ele junta, não separa o homem. Pois bem, existem empregos. Deus também nos coloca em empregos e aparece, entre aspas, um emprego melhor. Você está ganhando um salário, exemplo. E nisso você tem tempo para a igreja, você tem tempo para a sua família, você tem tempo para tudo. E ganha apenas um salário. E passa apertadamente o mês. Aí em um certo momento aparece um emprego para você ganhar
3 salários. Mas você ganhar esses 3 salários, você não vai ter tempo mais para a igreja. Vai diminuir muito o seu tempo com a família. Você vai se desgastar. E muitas pessoas ainda dizem, isso é de Deus. Será que Deus, Ele vai lhe dar algo para lhe afastar dele? Será que de Deus vai vir algo que contraria a palavra dele? Eu acredito que não, irmãos. Então nós precisamos rever os nossos conceitos em relação a isso. E quando nós nos compararmos a José, nós precisamos analisar a vida de José. José não se deixou abater, eu repito novamente, pelas intempéries da vida. José aceitou o comando de Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das intempéries, mesmo diante de coisas que ao olhar humano seriam impossíveis você acreditar. Deus nunca erra, o caminho de Deus sempre é perfeito. José pagou um alto preço e está registrado na palavra de Deus para que possamos aprender que mesmo nas dificuldades, mesmo na aparentemente impossibilidade de solução, Deus está no controle. Este episódio que passou na vida de José, ele estar preso, ele ficou encarcerado, ele foi preso injustamente, mas mesmo naquele local, José fez a diferença. E o Senhor era com José, mesmo diante daquela situação que nós podemos dizer é o fundo do poço, que nós podemos dizer não tem mais volta. Mas mesmo ali, Deus esteve com José. Mesmo nesta situação que você pode estar passando agora, mesmo diante de tudo que pode estar acontecendo, mesmo se você não vê solução, Deus está no controle. Basta você deixar Deus conduzir. O princípio que nós podemos ver também na vida e na história de José é quem são as pessoas que nos ajudam. Será que é aquela que nos dão casa? Será que é aquela que nos dão sustento? Será que é aquelas que estão próximas a nós, nos dando total apoio? Lembre-se que na vida de José era a própria família, mas isso nós podemos trazer para outras áreas. Será que é aquele colega de trabalho é o seu amigo? Será que é aquela pessoa que tanto tem curiosidade de saber da tua vida, de saber dos teus problemas, de ouvir os teus desabafos, será que eles são os teus amigos? Será que esta proximidade com estas pessoas estão lhe trazendo para próxima a Deus, a Jesus? Este amigo quantas vezes barrou alguma história sua ou não concordou com o que você está fazendo? Se ele nunca discordou de você, há uma grande possibilidade de ele não ser seu amigo. Nós precisamos a cada dia crescer. Eu digo não só de tamanho, mas em maturidade. A cada dia nós precisamos amadurecer nos nossos conceitos. A cada dia nós precisamos amadurecer os nossos pensamentos, a forma a qual nós vemos a vida. Nós precisamos ter os nossos próprios conceitos mediante a palavra de Deus, com temor e tremor. Nós precisamos a cada dia mudar. E nós precisamos a cada dia dar oportunidades para a regeneração, porque nós também erramos, nós também pecamos. E o erro do seu amigo, o erro do seu colega, do seu irmão, o erro do seu pastor, do seu líder,
ele não é imperdoável, porque você talvez tenha feito ou está fazendo pior do que ele. E mesmo assim, se você se arrepender, Deus irá perdoar, Deus irá restaurar. Se você se arrepender verdadeiramente e deixar de fazer isso aí e ir aos pés de Jesus, você será perdoado. A inveja tomou conta do coração dos irmãos de José, ao ponto de pensar em matá-lo, ao ponto de pensar matar o próprio irmão pela inveja, porque ele era mais querido, porque ele teve sonhos que iam acima da imaginação deles. Cuidado com isso. Cuidado com as pessoas que você está dando ouvido. Pode ser o seu próprio irmão, pode ser o seu próprio pai, se não for em conformidade com a palavra de Deus. Ah, mas eu ouvi a opinião de meu pastor, ele é homem, ele pode errar. Ah, eu ouvi a opinião, seja lá quem for. Será que essa é a opinião de Deus? Será que Deus não está dizendo, dê mais uma oportunidade? Será que Deus não está dizendo, me bote na frente, que o fim eu já conheço, eu estou aqui e vou lhe esperar. Eu sei o caminho, eu já trilhei o caminho que você passou, por difícil que for, eu passei por ele. Eu conheço o caminho, eu sei onde pisar, eu sei como pisar, eu sei quando prosseguir, eu sei quando parar. Me coloque na frente. Deus está falando isso para você. Confie em Deus. Você pode não ter, quando você tomar essa atitude, não ter a confiança, não ter a admiração da sua família. Você pode perder a admiração aonde você está, no seu trabalho. Você pode ver pessoas que não creem em você. Mas eu lhe faço uma pergunta: você crê em si? Se você crê em si, se você crê em si mesmo e em Deus acima de tudo, o seu fim, a sua luta, a sua adversidade não são nada diante de Deus. Porque se você mesmo não confia em você, se você mesmo não tem a maturidade de tomar uma decisão, por mais difícil que seja, você está parado no tempo. Deixe de dar ouvidos a pessoas que são contra o que Deus planejou para você. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque os seus sonhos em primeiro lugar. Este foi o caminho de José. Ele teve sonhos. Ele se prendeu àqueles sonhos, ele firmou o foco e ele venceu. Deus o colocou num patamar inimaginável aos irmãos deles quando sentiram a inveja. E ele usou esta bênção, ele usou isto que Deus deu a ele para abençoar toda a família. Ele abençoou os seus pais, sua família. E a sua família foi salva, porque José não deixou os seus sonhos acabar. Ele caminhou o caminho de Deus. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.